Ó, 1, 2, 3, 4, começando, hein? Boa noite, novamente, todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Sim ou não? Então tá bom. Senhoras e senhores, ó, vamos lá, todo mundo senta aí, respira fundo, vamos começar. Vamos falar hoje de Direito Penal 2. O Penal 1, o que nós falamos? Nós falamos de quê? Nós falamos de quê? O Penal 1 nós falamos de conceito de direito penal, nós falamos de princípios de direito penal e falamos também de lei penal no espaço e lei penal no tempo, ok? O mais importante do direito penal 1 foi o quê? Foi falarmos do conceito de direito penal. O direito penal ele tem um conceito, digamos, bipartido. Gente, vamos lá. Cidadão e segundo, Estado. Gente, o direito penal para o Estado significa o quê? O Estado ele tem um limite para punir. É a limitação do direito estatal em punir o cidadão. Ok? O direito penal para o cidadão, ele é o quê? Ele é a criação de normas para considerar fatos danosos como criminosos e combinar uma pena. Ok, gente? Mais alguém chamando aqui? Vamos lá. Segunda coisa, direito penal é um direito do ramo público. Por quê? Somente o Estado pode punir o cidadão. O Estado detém o direito de punir, o ius puniendi. Somente o Estado pode fazer isso, gente. Ninguém mais pode fazer. Então, passei aqui bem en passant sobre o direito penal 1, matéria do mês passado. Vamos tratar agora do direito penal 2, que é o nosso tema. Ok, gente? Primeira coisa, vamos tratar de quê? Vamos tratar de pena. Primeiro, pergunta a vocês. Gente, para que existe pena? Para que existe? Qual é o fundamento, qual é a razão de termos pena? A partir de qual momento existe a necessidade de pena? E aí, gente? Gente, vamos lá. Então, o que acontece? Quando o Estado, ele pegou um fato que era danoso, ele considerou esse fato como criminoso. Ele coloca lá no artigo penal a conduta como criminosa e ele vai combinar uma pena. Ou seja, se eu, como cidadão, cometo esse crime, eu infrinjo a lei penal, eu vou ser sancionado, eu vou ser punido com uma pena, tá? Então, primeira parte da aula, o que é pena? É retribuição imposta pelo Estado em razão de uma prática de ilícito penal. Repetindo para você, gente, o que é pena? É a restrição imposta pelo Estado em razão da prática de um ilícito penal e a privação ou restrição de algum direito. Em alguns casos vai ser a locomoção, em alguns casos vai ser parte financeira, mas vai haver o quê? Vai haver uma punição. Ok, gente? Gente, tá muita confusão aí. Vocês têm que concentrar e ir para um lugar mais silencioso para a gente poder conversar. Porque eu estou ouvindo aqui cachorro latindo, criança falando, todo mundo ao mesmo tempo. Fica difícil concentrar. Vamos? Estou te ouvindo. Sumiu agora? Então beleza, vamos lá então, gente. Continuando. Ó, vamos falar agora de quê? Da história das penas no mundo. Primeiro, eu tenho 3 tipos de vingança, gente. 3 tipos de vingança. Primeiro, a vingança
Gente, tá muita confusão, tá muita bagunça aí. Tô conseguindo nem pensar aqui. Oi. Ah. Qual que é, Marcos? Então vamos fazer, gente, vamos fazer o seguinte então. Nós vamos, ó, vocês vão desativar o microfone aí e vão só quando precisar falar, vocês vão vai e ativa de novo. Pode ser porque tá difícil aqui para eu concentrar. Então vamos fazer assim, vocês ficam com o microfone desligado, eu vou falar e quando for 8 horas eu paro para perguntas. Pode ser? Combinado? Então todos aí agora, por favor, silenciem o microfone para a gente poder continuar. Perfeito? Então vamos lá. Até agora tudo claro, tranquilo? Tá? Então beleza. Continuando aqui, gente, eu tenho 3 tipos de vingança. Primeiro, a vingança divina. Gente, qual é a vingança divina? Eu tenho leis divinas que podem punir o indivíduo se ele infringir essa norma divina. É lógico que, gente, não é uma punição criminal, mas é uma punição dentro da religião. Nessa esfera da história, o que significa essa vingança divina? Tem origem o quê? Origem nas religiões antigas, quando alguém infringia uma norma, poderia ser punido. Um exemplo, gente. O exemplo foi bezerro de ouro. O povo de Israel saiu do Egito para tentar chegar à Terra Prometida. Num certo momento, o que aconteceu? Moisés estava longe, o irmão de Moisés, Arão, o que ele fez? Criou um bezerro de ouro para que aquele pessoal pudesse adorar um Deus. Naquele momento, quem criou aquele bezerro foi punido. Gente, desliga o microfone para mim, por favor, aí. Ok? Ó, quem está entrando agora, gente, o que eu peço? Você vai desligar o seu microfone aí, só eu vou falar agora, e quando vocês forem perguntar às 20 horas, nós vamos abrir os microfones, porque assim fica mais fácil. Combinado assim, gente? Beleza. Continuando a nossa aula, então. Primeiro foi vingança divina, uma vingança oriunda da religião. Segundo, a vingança privada. Gente, num certo momento, o que aconteceu? As sociedades foram se organizando em grupos, um grupo maior dominava um grupo menor. Quando esse grupo menor não estava afeito ao domínio do grupo maior e se rebelava, havia uma punição. Essa punição era o quê? Era o homem, o indivíduo, usando a própria força para punir o outro. E isso, gente, nós sabemos que não é permitido. Dentro desse momento da história, eu tenho um grande rei que criou uma lei chamada Lei do Talião. Gente, quem criou a Lei do Talião? Quem lembra disso? Vou esperar 5 segundos. Foi o quê? Foi Hammurabi, que criou o Código de Hammurabi. Nesse momento ele falou o seguinte: a lei vai ser olho por olho, dente por dente. Somente o Estado poderia punir o indivíduo. Como que seria? Se eu, Felipe, morasse naquela época, pegasse o Caio, cortasse o braço do Caio, da mesma forma seria punido assim, eles iriam cortar o meu braço. Era olho por olho, dente por dente. Mas nesse caso, somente o Estado que faria isso. Não era o indivíduo, não era particular. Ok, gente? E depois nós passamos para a vingança pública. Idade Média, eu tenho o quê? Eu tenho uma situação que é o Estado, que era o rei, se aliando com a religião. Nesse momento, o soberano ele vai acumular as 3 funções. Ele é o executivo, ele é o legislativo e o judiciário. Quando ele é o legislativo e o judiciário, ele vai criar as leis e vai aplicar as leis. Ele aplicava as leis de qual forma? De forma soberana e de forma cruel, sem pesar, sem ter proporcionalidade. As penas eram aplicadas de forma cruéis. Nesse momento, surge o quê? As prisões modernas. Gente, a palavra penitenciária, ela vem de quê? Ela vem de penitência. O que é na religião penitência? Se você é católico
você cometeu um pecado, não é assim? Você vai lá e fala assim, padre, eu cometi um pecado X. O que o padre vai fazer? Vai te mandar, se você rezar 50 Ave Maria, isso é uma penitência. Não é assim? Naquela época também, se você infringisse a lei, você ia sofrer uma penitência também. E a palavra penitenciária vem de penitência. Ela cria o encarceramento. O cárcere como um instrumento de punição espiritual. Até aqui tranquilo, gente? Quem quiser falar aqui pode mandar um WhatsApp. Se tiver algum problema aqui, eu estou também online aqui no grupo. Passando agora para quê? Passando agora para a história da pena no Brasil, gente. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Existe direito indígena? Quem pode me dizer isso? Já expliquei isso em outras matérias anteriores. Existe direito indígena? O que vocês acham? Pensem direitinho. Senhoras e senhores, se eu tenho um conjunto de normas que regulam a convivência humana, é óbvio que vai existir um direito. Eu não posso dizer que havia um direito organizado, que havia um código de direitos indígena, mas havia o quê? Haviam normas e haviam regras. Então, até que os portugueses chegaram no Brasil, eu tinha um direito indígena. Ok? Então, isso fique bem claro. Antes da chegada dos portugueses, no Brasil, o que aconteceu? O indígena praticava dois tipos de vingança. A vingança divina, que era para quê? Aqueles indígenas que infringiam a lei da sua tribo, eles eram punidos com o quê? Com a vingança divina. Aqueles indígenas que infringiam leis de outras tribos eram punidos com a vingança privada. Então, recapitulando, eu tinha duas modalidades de vingança na era indígena. Primeiro, vingança privada, que era quando eu queria punir um índio de outra tribo. E a vingança divina para aqueles que infringiam a lei indígena. Certinho? Prosseguindo aqui, gente, os portugueses chegaram. Quando os portugueses chegam ao Brasil, o que eles vão fazer? Eles vão pegar uma sociedade, segundo eles, desorganizada, mas nós sabemos o quê? Que havia organização. Havia uma organização indígena. Os índios organizaram a sociedade de forma que eles convivessem. Só que chegaram os portugueses. O que eles fizeram? Nós precisamos organizar a sociedade. Para eles haviam apenas nativos, pessoas que não tinham cultura. Então, o que eles fazem? Eles vão aplicar a lei indígena ou vão aplicar a lei portuguesa? O que vocês acham, gente? Vai ser aplicado qual legislação? Óbvio que vai ser aplicada a legislação portuguesa no Brasil. Então, aquelas pessoas que moravam no Brasil, ou melhor, os índios que moravam no Brasil, a eles eram aplicadas as leis portuguesas. Principais leis portuguesas: ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas. Dessas três, gente, a única que não falava de direito penal era a ordenação manuelina. Então não vamos falar dela, vamos falar só das ordenações afoncinas e ordenações filipinas. Primeiro, ordenações afoncinas. As penas eram cruéis e caberia aos juízes sua aplicação. Então, eu tinha lá a lei sendo aplicada, o juiz pegava a legislação e aplicava ao caso concreto. E eram o quê? Penas cruéis. Da mesma forma, senhoras e senhores, as ordenações filipinas também tinham penas cruéis. E os condenados eram punidos em praça pública, eram punidos através da vingança pública. Ok? Depois dessa era, eu tive a instituição de constituições do Brasil. A primeira constituição do Brasil foi em qual ano? Quem lembra? Questão de concurso. Oi? Isso mesmo. Um bom exemplo.
Só que uma era mais para frente, né? Isso eu tô falando da era indígena, mas assim, a analogia é a mesma. Então, gente, primeira Constituição criada no Brasil. Quem lembra a data? Questão de concurso para perito da Polícia Civil. Primeira Constituição do Brasil foi criada em qual ano? Letra A, 1824, letra B, 1835, letra B, 1892, letra D, 1989. Não tem como responder todo mundo ao mesmo tempo, vou falar o seguinte. Primeira Constituição criada no Brasil foi em 1824. Foi uma Constituição, gente, uma Constituição liberal. Pasmem. Primeira Constituição do Brasil foi uma Constituição liberal. O que essa Constituição previa? Previa direitos e garantias aos cidadãos. Vamos proteger o indivíduo. Qual é a alcunha? Qual é o objetivo do liberalismo? É o quê? Garantir propriedade privada e garantir o quê? Liberdade dos cidadãos. Da mesma forma foi a Constituição brasileira. Ela, Constituição de 1824 liberal, ela preconizou tal situação. Próxima legislação que foi criada para abarcar o direito penal. 1830 surge o primeiro Código Criminal do Brasil. Primeira lei que trata de direito penal no Brasil foi 1830. O que essa legislação falava? Ela criou penas privativas e restritivas de direitos e ainda colocou uma proporcionalidade entre lei e delito. Ou seja, gente, se você cometer um furto, a pena é menor do que se você cometer um homicídio. Homicídio é 121 Código Penal de 6 a 30. O furto é uma pena menor. Então, gente, da mesma forma que hoje é assim, também era naquela época, no Código Penal de 1830. Gente, desliga o microfone, por favor, gente. 1890, eu tenho um novo Código Penal. Ele foi um Código Penal sem grandes avanços em relação ao Código de 1830. Ele só mesmo mudou a data e foi promulgado. Ok? Em 1932 foi criada a Consolidação das Leis Penais. Gente, uma pausa aqui para uma explicação jurídica. Código é uma legislação criada de forma inteira, é uma lei só. Quando eu falo de consolidação, eu falo de um compêndio, eu falo de várias leis reunidas num único livro. CLT, ela não é um código. A CLT é o quê? São várias... Gente, desliga o fone, por favor, gente. Tem um cachorro latindo aí, me ajuda. Desliga o microfone, por favor, gente. Tá difícil. Gente, quem entrou agora na aula aí, eu peço o seguinte. Você vai desligar o seu microfone, vai só me ouvir. Depois eu vou abrir perguntas, vai ficar mais fácil. Pode ser assim? Então, quem está aí com o microfone aberto, eu peço novamente para poder desligar. Pode ser? Maravilha. Prosseguindo, gente, então falava com você sobre a consolidação das leis penais. 1940 foi criado o projeto do Código Penal. O nosso Código Penal atual é esse Código de 40, é um código antigo, é um código teoricamente velho, só que ele foi sendo atualizado ao longo do tempo. E o direito penal ele tem uma peculiaridade, é o seguinte: o direito penal ele é mudado não apenas na lei, mas ele é mudado pelo entendimento. Então, o mesmo artigo que foi criado em 40, ele vai sendo alterado pela interpretação do judiciário. Então, é um Código Penal antigo, mas ele é renovado pela interpretação e pela jurisprudência. Principais abordagens do Código Penal de 40 referente à pena. Classificou como principais as penas de reclusão e detenção e criou uma pena acessória, que é a pena de multa. Ok, gente? Então, passamos esse aspecto histórico. Vamos falar agora de quê? De escolas penais. Gente,
As escolas penais foram escolas criadas para quê? Para estudar o direito penal e trazer uma resposta para a sociedade nesse sentido. Então, vou abordar aqui os aspectos das escolas penais sobre a ótica da pena. Primeira escola penal criada foi a Escola Penal Clássica, onde o grande expoente do direito penal foi o autor, foi o mentor dessa escola, César Beccaria, desculpa. É um grande pensador do século XVIII que criou essa escola. Qual que é a teoria e qual era a visão de Beccaria nesse sentido? Ele criou a escola para quê? Primeiro objetivo era para contrapor o absolutismo. César Beccaria era iluminista e queria combater fortemente o iluminismo, gente. Desculpa, combater fortemente o absolutismo. O que era o absolutismo? Eu tinha um rei que detinha todos os poderes na mão. Ele tinha os poderes legislativo, executivo, judiciário, e ainda ele executava, criava e julgava as leis. Ok, gente? Essa era o absolutismo. Então, o que Beccaria falou? Esse modelo de sociedade não está certa. Por quê? O rei soberano, o que ele faz? Ele vai aplicar o direito penal de forma arbitrária, de forma absoluta, de forma sempre a prejudicar os cidadãos. Estão me ouvindo bem, gente? Me manda no grupo, por favor, aí. Todos me ouvindo? Tudo certinho? Estão me ouvindo? Manda uma mensagem no grupo aí, beleza. Continuando, gente. Escola clássica. Então, o objetivo dela é contrapor as ideias do absolutismo. O que essa teoria defendeu? Defendeu que a lei deveria ser anterior ao fato típico. E ainda, que deveria existir proporcionalidade entre crime e pena. Recapitulando, primeira corrente, primeira escola clássica que primeira coisa, queria criar um obstáculo, queria se opor ao absolutismo. Porque era uma escola absolutista. 2, defendia o quê? Primeiro, o fato típico, ele tem que ser anterior, ou melhor, a lei penal tem que ser posterior ao fato típico. Não é assim que eu falo com vocês? Dou o exemplo mais batido do mundo. Nossa bela, linda Carolina Dickmann tinha um computador com fotos de nudes. O que ela fez? Mandou pro cara, vamos colocar o nome desse cara, Mévio. Mévio pegou o computador de Carolina Dickmann para poder fazer formatação. Lá se deparou com fotos sensuais da nossa grande atriz. O que ele fez? Copiou as fotos e jogou na rede. Até aquele momento, senhoras e senhores, não existia esse crime. Até aquele momento, você pegar fotos de alguém particulares e colocar na rede não era crime. Então, posteriormente a esse fato, foi tipificada essa conduta. Então, César Beccaria foi um autor que disse isso. O fato típico, ele deve ser... A lei penal deve ser posterior ao fato típico. O fato vem primeiro que a norma ou a norma vem primeiro que o fato? Gente, é lógico que primeiro eu tenho o fato, depois tem a norma. Por quê? O fato, ele nasce antes da norma. César Beccaria falou disso. E ainda, proporcionalidade entre pena e delito. Se você cometeu um homicídio, é um crime mais grave do que você cometer um furto. Da mesma forma que se você cometer um furto, é mais grave do que você fazer um crime de ameaça. Então César, ele propôs isso. Ok, gente? Continuando, prosseguindo. Outros autores também trataram dessa teoria da escola clássica. O mais brilhante dos autores, nós temos, primeiro, temos o nosso amigo Francesco de Carrara, temos Carmigiani e Rossi. São 3 autores que também trataram da escola clássica. Qual foi a teoria de Carrara? O que ele falou? O delinquente era movido pelo livre-arbítrio. Gente,
A pessoa que comete um crime, segundo Carrara, ele tem um livre-arbítrio, ele pode optar ou não em cometer o crime. Se ele optou em cometer o crime, ele tem que ser punido. Então, qual que era o objetivo da pena para Carrara? O objetivo da pena para Carrara era resgatar a paz social. Esse era o objetivo de Carrara. Então, para a teoria clássica, o direito, a pena serviria para quê? Número 1, para punir o indivíduo e resgatar a paz social. E no outro aspecto, deveria haver o quê? Proporcionalidade entre o delito e a pena. Ok, senhoras e senhores? Continuando nosso estudo, vou falar agora sobre a escola positiva. No direito penal, sempre que eu tenho uma teoria, eu tenho uma outra teoria que vai contrapor, e uma terceira teoria que vai agregar as duas. Não é diferente aqui. Então, o que a escola positiva pregou? Ela falou o seguinte, ó, a teoria da escola clássica é muito bonita. Por quê? Eu vou tirar o rei absoluto do poder, vou fracionar ali as funções dele para quê? Para que seja um Estado descentralizado. Só que é o seguinte, o que viu-se naquele momento? Ó, quando o rei perdeu o poder, houve um aumento da criminalidade. Quando a criminalidade aumenta, de certa forma, o sistema que foi pregado ele tem um vácuo, ele tem um problema. Então, o que a escola positiva pregou? Deve-se voltar para um poder absoluto. O Estado deve ter um poder ilimitado de punição. O ius puniendi ilimitado. Essa era a visão da escola clássica. Isso está claro, gente? Sim ou não? Não tem como me responder. Se não falar nem sim nem não, eu vou puxar o pé de vocês aí. Tá ouvindo? Eu sou um cara paranormal. Nessa escola positiva, qual que era o objetivo? Ela pega o quê? Ela tira o foco do crime e foca no delinquente. Então, nós vamos trabalhar a pena sob a ótica do delinquente. Delinquente, você tem o livre-arbítrio para poder fazer ou não fazer o crime. Se você cometer o crime, você vai ser punido. Então, na aula de Direito Penal 1, eu perguntei para vocês o seguinte, gente, o direito penal tem um caráter preventivo ou corretivo? Houve na sala duas correntes, uns achavam que era corretivo, outros achavam que era preventivo. Não sei se vocês vão lembrar dessa aula. Então, o que eu falei com vocês? Ó, o direito penal, ele é um direito eminentemente preventivo. Ou melhor, ele tem um papel eminentemente preventivo. O que significa isso? Felipe, se você optar em matar alguém, 121, você vai ser preso. Então, presta bem atenção. Você tem a opção de não cometer o crime. Se você cometer o crime, você vai ser punido. Isso é o quê? Um aspecto preventivo. Ó. Se você cometer o crime, você vai ter uma pena. Você é avisado antes, aquele velho ditado, couro avisado não dói. Se você escolheu cometer o crime, você vai ser punido. Então, este é o caráter preventivo. Nessa corrente ainda, gente, tem um autor chamado Lombroso. Não é cabuloso não, tá, Caio? Já tá ficando alegrinho aí. Não é cabuloso, é Lombroso. Lombroso era um médico. O que Lombroso falou? Falou o seguinte, ó. O delinquente, ele tem um problema. Ele tem uma doença. O delinquente é doente. Por quê? Ele não evoluiu como o restante da espécie humana. Então, é como se ele fosse o quê? Como se ele fosse um débil mental, segundo Lombroso. Ok? Vou repetir. Então, Lombroso falou o seguinte, ó. O delinquente não evoluiu da mesma forma que o restante da espécie humana. Essa é a teoria de Lombroso. As principais correntes são as duas. É a corrente clássica e a corrente positiva. Nós temos também outras correntes, não tão importantes, mas vamos trabalhar também. A terceira corrente é a escola do
correlacionismo. Deixa eu mudar o slide aqui. O autor é Roder. O que ele falava? A pena serve para quê? Para curar. Se você é criminoso, cometeu um crime, a pena vai servir para você como cura. Você vai ser encarcerado, vai ficar preso de 10 a 15 anos para você ser curado desse mal. Por quê? Se o delinquente ele é um doente, a pena não pode ser para punir, é para curar. Ok, gente? Essa corrente é decorrente da escola positiva. Também considerava o delinquente como um doente. Então, se eu sou doente, eu vou ser encarcerado para ser curado e não para ser punido. Próxima corrente é a corrente tecnicista. Escola do Tecnicismo Jurídico. O autor é Arturo Rocco, em 1905. O que nosso amigo Arturo Rocco disse? O direito penal deve se ater a 3 elementos. Vou repetir. Para Arturo Rocco, da teoria tecnicista jurídica ou tecnicismo jurídico, o que ele fala? O direito penal deve se ater a 3 elementos. Primeiro, fato jurídico. Ou melhor, fato típico. O fato praticado, ele é um fato típico ou não? É um fato típico. Então ele vai ser estudado e vai ser tratado pelo direito penal. Segundo, esse fato típico está na lei? Sim, vira um delito. Se eu cometi um fato que é típico, óbvio, será um delito, ele vai ser o quê? Submetido a uma pena. Então, para essa teoria, eu devo analisar só isso. Fato típico, delito e pena. As demais circunstâncias devem ser analisadas por outras disciplinas. Por exemplo, por que o indivíduo que estava submetido ao êxodo rural e perdeu o seu emprego, cometeu um furto? Segundo a teoria do tecnicismo, não interessa isso para o direito penal. Isso deve ser estudado por quê? Pela sociologia, pela criminologia, não pelo direito penal. Essa é a teoria do tecnicismo jurídico. Gente, até agora está tranquilo? Está claro? Me manda para o WhatsApp, por favor, aí, se está claro, se está tranquilo. Sim? Dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos falar agora de tipos de penas, gente. Então, eu vou recapitular uma situação. A pena surge quando? A pena surge quando o indivíduo ou cidadão comete um fato tipificado em lei e esse fato ocorre uma culminação de pena e ele vai ser punido. Então, se você infringir algum artigo do Código Penal, esse artigo vai ter pena privativa de liberdade, pena restritiva, pena de multa, uma série de penas. Então, primeira situação, tipos de penas. O artigo 5º, inciso 47, o que ele fala? Ele vai elencar os tipos de penas que não são admitidos pelo direito penal brasileiro. Nós temos 5 modalidades de penas que não são admitidas no direito penal. Primeira, pena de morte. Gente, professor, pena de morte não pode no Brasil? Não. Salvo em caso de guerra. Nosso amigo aqui, Marcos Felipe. Marcos Felipe é da aeronáutica. Se houver uma guerra no Brasil, Brasil contra China, ele certamente irá ser um dos nossos defensores da pátria. Se nosso amigo Marcos Felipe se recusar a ir à guerra, ele comete um crime de guerra. Pode ser punido com pena de morte. Marcos Felipe, se eu estiver errado, você me corrija. Mas até onde eu sei, essa é a situação. Primeira coisa, não é admitido no Brasil pena de morte, salvo em caso de guerra. Segunda situação, não é permitido no Brasil pena de caráter perpétuo. Ninguém pode ficar preso no Brasil mais de 30 anos. Terceira pena que não pode haver no Brasil, de trabalho forçado. Ninguém pode ser punido para trabalhar forçadamente. O que é trabalho forçado?
É um trabalho análogo ao escravo. É alguém que trabalha sem ter uma remuneração. É alguém que trabalha sem ter uma remuneração e ainda exposto a uma situação degradante. Quarta pena que não é admitida no Brasil: banimento. O que é banimento, gente? Nenhum cidadão brasileiro pode ser expulso do país. A pessoa pode ter cometido a maior atrocidade do mundo, mas ele não pode ser punido. Não pode ser punido com essa pena de banimento. E a quinta pena que não é admitida no Brasil é a penas cruéis. Ninguém pode ser submetido a penas cruéis. Ok, gente? Então, passando para o estudo da pena, primeira coisa, eu vou tratar agora um conceito. Qual é o conceito de pena? Conceito de pena. Pena é a reação que uma sociedade organizada politicamente opõe a um fato que viola uma norma penal. Repetindo, que é pena? É uma reação da sociedade quando alguém comete um fato típico que viola uma norma penal. Se você cometer um crime de furto, um crime de roubo, um crime de ameaça, um crime de estelionato, você vai ser punido por quê? Porque existe uma previsão legal. Voltando ao nosso amigo, ao nosso grande doutrinador, Deus tem em bom lugar, César Beccaria, que ele falava? Ó, não pode existir uma lei que puna fatos pretéritos à lei. Somente vai ser punido um fato se ele for tipificado e cometido e praticado após a feitura da lei. A lei não retroage para o mal, só retroage para o bem. Ok, gente? Então, tipos de pena. Nós temos seis tipos de pena no Brasil. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, pena de multa, pena de perda de bens, pena restritiva de liberdade e pena corporal. Ou melhor, eu tenho 6 penas que são penas tratadas no mundo. No Brasil, não são 6, são 5. Vamos estudar cada uma dessas penas. Primeira pena que eu falo com vocês: pena privativa de liberdade. Nessa pena eu tenho 3 modalidades dela: reclusão, detenção e prisão simples. Gente, essa pena é a pena máxima do direito penal. É a pena que vai constringir, ela vai proibir o indivíduo de se locomover. O indivíduo vai ser encarcerado. Pena privativa de liberdade consiste na perda da liberdade de locomoção do condenado por tempo determinado. Como essa pena é a pena maior, ela vai ser a pena aplicada aos crimes de maior potencial ofensivo. Primeira coisa que eu falo com vocês: qual é o tempo máximo de prisão no Brasil? Respire fundo aí, gente. 30 anos. Ninguém pode ficar preso mais de 30 anos no Brasil. Recapitulando, pena privativa de liberdade é uma pena que está prevista no artigo 5º, inciso 46. Nós temos 3 modalidades dessa pena: reclusão, detenção e prisão simples. E ela é o quê? É a pena máxima. Se você cometer um crime de maior potencial ofensivo, você vai ser submetido a essa pena que vai te proibir de circular. Você será encarcerado. Ok, gente? Segunda pena, ela é admitida no Brasil, está no artigo 5º, inciso 45. Ou melhor, inciso 55. Essa pena, o que ela faz? Ela vai limitar a sua locomoção, só que de uma forma branda. Vamos lá. Limita o direito do condenado. Que não seja... Recapitulando tudo. Então,
restrição de direito. O que essa lei fala? O que essa pena ela é aplicada para quem? Ela vai limitar algum direito do condenado que não seja a locomoção. Então, o exemplo é, você brigou com seu vizinho. Você fala assim, vizinho, eu vou te matar. Não é assim? Igual eu falo da nossa amiga aí, eu vou te matar, vizinho. Por quê? Porque eu não gosto mais de você. Quando eu ameaço meu vizinho, eu estou cometendo um crime do Código Penal. E esse crime, gente, é um crime que ele é um crime de ação penal privada, é um crime que vai tramitar no Juizado Especial Criminal, no GCRIM. Quando esse crime está no GCRIM, está lá o juiz, o promotor de justiça, você e a vítima do crime. O que acontece? Nesses casos, o que o juiz faz? Ele não vai te prender. O juiz vai mandar você pagar o quê? Uma cesta básica, que é uma pena cesta básica. Ou vai fazer você o seguinte, você vai prestar serviço à comunidade. Você vai doar cestas básicas, ou você vai ficar trabalhando durante 30 dias numa creche. Tive uma amiga, que aconteceu isso com ela, estava lá no centro da cidade, de repente foi abordada por um policial, ela xingou o policial, desacato. Tramitou um processo lá no Juizado Especial Criminal, respondeu um processo, você foi condenado a fazer o quê? A praticar durante 30 dias um serviço à comunidade. Quer dizer, eu tenho uma punição. É uma punição que vai limitar a minha liberdade de locomoção de forma nenhuma. Ela vai restringir algum direito, não de locomoção. Ok, gente? Próxima modalidade de multa. Próxima modalidade é a multa. A multa é uma pena pecuniária. Ela vai atingir o quê? Vai atingir o patrimônio do condenado. Vai atingir o patrimônio do condenado. Essa é a pena de multa. Próxima pena é a pena de perda de bens. Essa pena é muito, muito interessante, gente. Vamos lá. O que acontece? O sujeito cometeu um crime. E nesse crime, há uma previsão de quê? Uma previsão que ele pode ser punido com a perda. Nós falamos do perdimento dos bens. Então ele cometeu um crime de corrupção, por exemplo. E ele auferiu um lucro de R$1 milhão. Mas ele foi condenado a pagar, a ressarcir ao Estado, à União, ao município, R$3 milhões. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai ser punido, ele vai perder os bens lícitos. Vou repetir, gente. Ele vai ser condenado a ressarcir, possivelmente, o Estado, e vai ter os seus bens adquiridos de forma lícita perdidos. Não é confiscar os bens que ele conquistou com o crime, com o objeto do crime, mas não são os bens lícitos dele. Ele tinha um apartamento, vai ser confiscado. E pergunto a vocês, para onde vai esses bens? Vai ressarcir apenas a vítima? Ou vai ressarcir a vítima? Ou vai ressarcir o Estado? Quem pode me dizer isso aí? Responda para si mesmo em voz alta. Vai ser para um fundo penitenciário nacional. Lava Jato, aconteceu isso. Foram confiscados vários bens que foram direcionados para o fundo penitenciário nacional. Ok? Próxima pena. Pena restritiva de liberdade. É uma pena que ela vai restringir a liberdade de locomoção do condenado, mas uma forma não de encarceramento. Ele vai ser restringido de ir a alguns lugares, vai ser restringido a fazer a determinado lugar. Por exemplo, Lei Maria da Penha, 11.306 de 2006. O que essa lei fala, gente? O indivíduo ele bate na mulher.
incessantemente. Foi denunciado, processo criminal, você vai ser preso durante um período de tempo. E antes desse processo tramitar, você não pode chegar na sua casa a 200 metros. Isso é uma forma de quê? Uma forma de restringir a locomoção. Ele não pode chegar naquela residência. Eu estou o quê? Restringindo a locomoção dele. Da mesma forma, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, o maior da história. Ronaldinho Gaúcho está sendo processado no Brasil por crimes fiscais. Nesses crimes fiscais, o juiz mandou recolher o passaporte dele para que ele não fosse a lugar nenhum. Ronaldinho, na sua brilhante mente do Assis, irmão dele, o que eles fizeram? Vamos confeccionar um passaporte falso para podermos ir ao Paraguai. Número 1, para ir ao Paraguai não é necessário passaporte, é apenas identidade. Por quê? Tem um acordo com o Brasil. Mas ele não sabia disso, não fez aulas conosco. O que o Ronaldinho fez? Mesmo com seu passaporte confiscado pela justiça, ele pegou e foi para o Paraguai. Niki foi no Paraguai e foi preso, né, gente? Então, nessa modalidade de pena, eu tenho o quê? Eu tenho uma restrição da locomoção, não de forma absoluta. Não vai haver encarceramento. Vai haver uma restrição para que esse indivíduo não frequente ou não vá em determinados lugares. Ok, gente? Próxima modalidade de pena. Pena corporal. Essa pena vai infringir a integridade física do condenado. Seria o quê? Na época dos escravos, as chibatadas. Seria o quê? Marcar o escravo perdia o olho, enfim. Isso eram penas corporais. Pelo amor de Jesus Cristo na terra, não existe no Brasil a previsão de penas corporais. Mas professor, fala, vou criar agora um nome imaginário, Judas. Professor, fala, Judas. Professor, minha dúvida é, quando alguém é condenado a um crime e vai para uma penitenciária, lá acontece punições corporais. Judas, meu amigo, essas punições corporais não são praticadas pelo Estado. Ah, professor, se ele for um estuprador, eles vão raspar a sobrancelha dele e vai ser colocado no cárcere e vai virar o quê? A mocinha da cela. Judas, meu amigo, isso não é uma punição feita pelo Estado. Isso é uma punição feita pelos próprios detentos. É uma lei deles. Ok, gente? Ok? Querem fazer algum tipo de pergunta? Agora são 8 horas. Querem fazer uma pergunta, alguma coisa? Pode abrir o áudio aí e me perguntar. Espera aí que eu vou ligar o meu áudio aqui. Eu não estou te ouvindo, Caio. Fala comigo, Caio. Bom demais, meu amigo. Isso. Sim. Que na verdade, Caio, boa pergunta, boa pergunta. Nesse caso é o seguinte, a forma do processo penal é uma coisa e o direito penal é outra. No processo penal eu tinha modalidade inquisitiva, por quê? Não havia o contraditório para a defesa. Se aquele cara fosse condenado a um crime, ele não tinha como se defender. Ele vai ser punido, ponto final. Essa punição, segundo Beccaria, ela tinha que ser proporcional. Ó, se o sujeito cometeu um homicídio, tem que ser uma pena maior. Se ele cometeu um furto, tem que ser uma pena menor. Entendeu? Então, eu tenho o direito penal, que foi feito, nesse caso, Beccaria, e tenho o processo penal, que era a forma de tramitar os processos. Compreendido, meu amigo?
Na verdade não, o que ele fazia? Ó, fulano de tal é delinquente, ponto. Ele não queria analisar se aquela delinquência ele era decorrente de uma doença mental, de uma doença física, não. Ó, a pessoa que é criminosa, ela deve ser punida porque ela tem uma como é que eu vou dizer aqui? Uma intelectualidade menor que a outra. Ela não evoluiu com a forma humana. Então seria punido. Claro? Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida? Posso continuar então? Continuando então. Vamos falar agora de quê? Vamos falar das penas vedadas no Brasil. Já comecei falando lá em cima, vou falar de novo. Gente, no Brasil não é admitido pena de morte. O que é pena de morte? É aquela que ao condenado é aplicado a morte, com a pena máxima. Cometeu um delito. Vamos pensar o seguinte, se no Brasil fosse aplicada a pena de morte. Fulano de tal cometeu um tráfico internacional de drogas e no Código Penal era pena de morte. Seria punido com morte. Na China é assim. Na Índia, por exemplo, aqueles caras lá que foram... Indonésia. Surfista brasileiro foi para a Indonésia. Encheu a prancha dele de cocaína, de tudo quanto é droga. Chegou lá, foi pego. Pena de morte. Ah, professor, mas é desproporcional. Para a legislação da Indonésia, a pena de morte é praticada. Segunda pena que não é admitida no Brasil, pena de caráter perpétuo. Artigo 75 do Código Penal. A pena deve ser arbitrada no Brasil, ou melhor, o condenado irá cumprir no Brasil pena de no máximo 30 anos. Repetindo o artigo 75 do Código Penal. Outra modalidade que não é admitida no Brasil, pena de trabalho forçado. Quando o indivíduo é submetido a um trabalho degradante e cruel. Ou seja, cometeu um crime, foi para a prisão, seu trabalho vai ser confeccionar 100 mil, como é que fala? Está na moda agora? Máscaras por dia. Isso é uma pena, trabalho forçado. Banimento. O indivíduo não pode ser banido da sua pátria. O cidadão brasileiro que nasce aqui, ou aquele que tem pais de outro país e nasce aqui, ele é um cidadão brasileiro e não pode ser banido do Brasil. Ok, gente? Sim ou não? Beleza. Vamos falar agora dos princípios constitucionais aplicáveis à pena. Primeiro princípio, gente. Qual é o primeiro princípio que eu falo com vocês? É o princípio da legalidade. Gente, o que é o princípio da legalidade? Vamos pensar aí um pouquinho